Opa! Animes de luta, tá aí algo que nós temos de sobra, onde nós temos diversos exemplos clássicos como Dragon Ball, Naruto e, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, que embora não sejam apenas sobre luta, possuem grande foco nisso, se utilizando também de poderes fantásticos que empolgam seus espectadores. No entanto, existem também aqueles animes que possuem foco em luta, mas tentam ser um pouco mais pé no chão, e focando mais nas artes marciais do nosso mundo. Mas existem também aqueles que buscam ter um foco nas artes marciais, embora não sejam lá tão pé no chão, e Baki é um deles. E hoje eu vou falar sobre o anime e o mangá de Baki, e explorar as suas características mais marcantes e como ele se utiliza do absurdo ao seu favor. Mas bem, para aqueles que não estão familiarizados com a obra, Baki é uma série de anime e mangá de Keisuke Itagaki, que foi originalmente publicada na Weekly Shonen Champions em 1991, e continua sendo publicado até hoje, com o anime também tendo diversas temporadas. E em resumo, a história de Baki conta a saga do jovem Baki Hama, que busca ser mais forte que seu pai. O problema é que o pai de Baki é Yujiro Hama, e ele é o ser vivo mais forte do planeta, literalmente. O cara é um absurdo e eu vou falar mais dele daqui a pouco. Portanto, a história de Baki está totalmente ligada a ele enfrentar os treinamentos mais absurdos que existem, além de enfrentar todo tipo de adversário, com cada um deles tendo estilos de luta muito próprios e peculiares. Com Baki se desenvolvendo com base nisso, mas escalando muito mais ao decorrer da obra, além de explorar muito bem os personagens que apresenta. Onde, ao meu ver, um grande diferencial de Baki está justamente interligado com os seus personagens e a forma como a obra utiliza de cada um em suas lutas. Onde Baki tenta fazer as suas lutas de forma lógica e minimamente realista com as artes marciais, ao mesmo tempo que ele não leva a realidade tão a sério. Baki brinca com o absurdo constantemente e utiliza disso para tornar as suas lutas grandiosas, onde o mundo de Baki seria como o nosso. No entanto, nele existem diversas pessoas absurdamente fortes que literalmente quebram a lógica que ele impõe, com o fantástico de Baki estando presente na escala da força dos seus personagens e das suas lutas. E para tentar explicar isso melhor, eu vou falar sobre alguns dos personagens de Baki, já que eles são um exemplo perfeito disso tudo. Começando com o nosso protagonista, que é o Baki Hama, onde, se eu não me engano, ali no início da história ele vai ter entre os seus 16 ou 17 anos. Sim, acredite ou não, esse cara ainda é um adolescente que dá uma surra em geral, mas até aí tudo bem, lógicas dos animes. Mas o Baki não só já é extremamente forte para a idade dele, como também é uma pessoa que vai passar por diversas situações extremas. Seja nos seus treinamentos, nas lutas ou na sua vida cotidiana, onde ele volta e meia arruma um problema. O que faz o Baki ter uma evolução até que rápida, já que o objetivo dele é derrotar o seu pai e para isso ele precisa ser exageradamente forte tal como ele. E o motivo de eu colocar como exageradamente é literal, já que tal como o Baki vai ficando mais forte, o Yujiro também tem que ficar mais forte. Isso não vem do fato do Yujiro estar treinando ou até buscando ficar mais forte, mas sim porque conforme a obra vai crescendo, o Baki teve de enfrentar cada vez mais oponentes que consequentemente eram cada vez mais fortes. E por conta disso, Itagaki também teve que dar um aumento de força para o Yujiro. Afinal, ele é o personagem mais forte do verso, portanto, quando se é apresentado um personagem mais forte do que os demais já apresentados, Yujiro acaba tendo que receber um buff de força em prol do fato dele ser o mais forte e ter de permanecer nesse posto até que o Itagaki decida que ele seja derrotado. Tanto que se você for reparar o Yujiro do início da obra até os tempos atuais, vai perceber que ele teve um aumento de força muito grande. E se você não conhece ou não acompanha Baki, você pode estar se perguntando, afinal, quão forte é esse Yujiro e por que ele teria uma força tão exagerada? Bem, desde o início de Baki já é deixado claro que Yujiro é o mais forte, e de fato, só de olhar nós já vemos que esse cara é qualquer coisa menos fraco. Mas com o decorrer da história, nós vamos tendo alguns exemplos do quão forte ele é, onde, por exemplo, Yujiro conseguiu que governos inteiros se submetessem a ele. Sim, o cara simplesmente conseguiu subjugar o governo dos Estados Unidos e do Japão, que reconhece ele como uma ameaça tão grande que é melhor obedecer a ele do que tentar enfrentá-lo. Outro exemplo é como ele consegue aprender técnicas extremamente complexas de artes marciais como se não fosse nada, destruir construções, automóveis, etc. com extrema facilidade, ou o caso de quando ele parou um terremoto com um soco. E sim, fãs de Baki, eu sei que não foi o soco dele que parou o terremoto, mas a gente sabe que era isso que o Itagaki queria representar nessa cena. E bem, dado tudo isso, acho que ficou bem claro o porquê de eu dizer que ele tem uma força exagerada. Mas ao mesmo tempo que há esse exagero, ele é perfeito para a obra, já que o Itagaki sabe utilizar muito bem isso ao seu favor, onde ele muitas vezes vai priorizar fazer algo fantástico ou simplesmente muito maneiro do que seguir um tipo de lógica, onde isso pode sim soar como algo ruim ou até propício para furos de roteiro, onde de fato ele tem alguns. Mas sinceramente não importa, porque o Itagaki consegue fazer as coisas de forma que você simplesmente aceita em prol daquele momento, onde os demais personagens também vão quebrar aquela realidade com as suas próprias características, onde cada um vai brincar com o absurdo da sua própria forma.
Por exemplo, o meu irmão de Baki, Jack Hammer, que se enche de drogas e anabolizantes para ficar cada vez mais forte a qualquer custo, onde a cada arco que ele aparece, ele está cada vez maior, e deixando dúvidas de como diabos ele ainda tá vivo depois de tanta droga que ele usa e tantas lutas contra pessoas extremamente fortes. Outro exemplo que nós temos até que cedo na obra dessa quebra de realidade é o Kaoru Hanayama, que é um chefe da Yakuza com uma força de aperto tão grande que consegue dobrar e rasgar moedas como se fossem papel, além de conseguir manter o controle sobre o mundo do crime e ser imenso de forte. Sério, esse cara é um gigante, com ele já sendo capaz disso tudo desde os 15 anos de idade. Eu disse, lógicas dos animes. Mas nós também vamos ter muitos outros exemplos de outros personagens que também vão brincar com o absurdo dessa forma, se não mais. Onde algo que eu gosto bastante em Baki é como Itagaki também brinca com a realidade que ele criou e o seu universo. Como eu disse antes, por mais que Baki possua muitos exageros e absurdos, ele ainda se passaria no nosso mundo, onde tirando esses lutadores absurdos, as demais coisas seguem como no nosso mundo. E o Itagaki se aproveita disso tanto para trazer figuras famosas do mundo das lutas para a obra, como é o caso do Muhammad Ali, ou até mesmo de figuras históricas que servem de inspiração para os seus personagens, como o caso do Guevara, que é uma óbvia referência ao Che Guevara, ou até mesmo o exemplo recente do mangá, que é o caso do famoso samurai Miyamoto Musashi, e que no caso na verdade é um clone do verdadeiro Miyamoto Musashi que eles só trouxeram de volta à vida. Não vamos entrar nesse assunto, só aceita que isso acontece. Mas falando mais sobre as lutas em si, como eu disse, Baki tem total foco nas lutas e nas artes marciais, e obviamente ele vai se utilizar do absurdo nelas também, onde o Itagaki traz diversos estilos de lutas e artes marciais com seus personagens e explora elas ao máximo, onde são trazidos conhecimentos e técnicas reais, ao mesmo tempo que eles são elevados ao extremo, pois como vocês já sabem, os personagens de Baki são exageradamente fortes, e como cada um é um mestre no seu estilo de luta, suas lutas irão seguir de acordo, onde muitas vezes o absurdo vai superar a lógica, mas como eu já disse, isso não chega a ser algo ruim, pois consegue cumprir com a proposta da obra, que não é mostrar lutas ultra realistas e condizentes com a realidade, mas sim explorar ao máximo até onde poderia ir essa busca e confronto entre pessoas extremamente fortes, onde cada luta vai explorar muito bem os limites e capacidades dos personagens, proporcionando um verdadeiro show, com principalmente o mangá possuindo uma arte incrível, onde nós podemos acompanhar muito bem a evolução da arte do Itagaki como mangaka. E já o anime deixa um pouco a desejar em certos momentos, principalmente nas primeiras temporadas de Baki o Campeão, com aquele 3D que eu sei que desagradou bastante gente, mas pessoalmente eu não acho que chega a estragar a obra, além disso melhorar nas temporadas posteriores. Além disso tudo, algo que está muito presente em Baki, que eu acho que ele faz muito bem, de forma muito criativa, é a forma como ele se utiliza do seu narrador, onde em diversos momentos vai haver um narrador onisciente, que vai narrar a luta ou os acontecimentos, mas às vezes ele vai ser trocado por um narrador personagem, ou um narrador observador, onde a obra vai se utilizar de um personagem presente no momento para narrar ou explicar algo para o espectador, o que eu acho algo genial, pois é nesses momentos onde nós vemos como as pessoas comuns reagem aos acontecimentos absurdos que ocorrem diante delas, onde elas podem narrar os acontecimentos das lutas ou até trazer conhecimentos sobre as técnicas que foram usadas pelos personagens durante a luta. E bem, estando cientes disso tudo agora, eu quero dar um pouco mais de destaque para como essas bizarrices de Baki são utilizadas na obra. Eu já expliquei que cada personagem vai possuir os seus exageros e peculiaridades, ao mesmo tempo que estão em um mundo entre aspas realista. E por mais que tenha algumas pessoas que digam que Baki não possui poderes ou algo fantasioso, nós temos sim que reconhecer que existe um certo sobrenatural em Baki. Não no quesito de poderes fantásticos ou entidades sobrenaturais, mas sim justamente um sobrenatural no sentido de que é algo que vai contra a realidade ou a ultrapassa. Onde um exemplo perfeito disso é o, entre aspas, poder da imaginação do Baki, onde ele consegue imaginar os seus adversários com tanto foco que ele literalmente consegue projetá-los e lutar contra eles. Onde por mais que esse adversário não esteja de fato diante do Baki, ele ainda consegue simular essa luta contra eles, chegando até mesmo a se machucar quando recebe um golpe dos mesmos. Com o Baki já tendo utilizado disso para enfrentar versões imaginárias de seus oponentes ou até de criaturas como um louva-a-Deus gigante que ele criou com a sua imaginação para treinar. E eu sei que ao ouvir isso tudo parece loucura, mas é porque é mesmo. Esse poder de imaginar as coisas de forma que elas se tornem quase reais é uma habilidade que serve muito mais como uma espécie de licença poética do Itagaki para criar essas situações. Com outro exemplo disso sendo quando o Baki e o Yujiro se encontram, e o Yujiro finge que fazer um jantar para o Baki e o Baki finge estar comendo, onde o Baki chega a sentir a temperatura e o sabor, mas lembrando que isso não é real, é só a imaginação dos dois. Onde o anime deixa claro que aquilo é algo bizarro, mas sinceramente não importa, porque consegue passar perfeitamente o que o Itagaki quer representar.
Com outro exemplo dessa quebra total de realidade sendo a introdução do Pickle na obra, que é literalmente um homem pré-histórico que viveu na época dos dinossauros, o que não aconteceu, o ser humano só veio existir bem depois da extinção dos dinossauros, mas enfim, a gente só aceita. O Pickle é um homem das cavernas que conseguiu sobreviver até a era atual por ter sido, entre aspas, congelado e preservado, com ele agora sendo descongelado e despertando na era atual, onde nos é apresentado que ele é tão forte que literalmente caçava dinossauros para comer. E ao ficarem cientes da existência do Pickle, os malucos que compõem o universo de Baki pensam, não tem como, eu vou ter que sair no soco com esse cara. O que deixa claro de vez que Baki tem sim um sobrenatural no seu mundo, mas é mais algo para exceder a realidade em prol da sua história, onde é esse quesito que me faz gostar tanto de Baki, pois quando eu vou assistir o anime ou ler o mangá, eu só aceito que vai ter esse monte de bizarrices e exageros, mas que eles são uma parte inseparável da obra e que consegue engrandecê-la ainda mais. Baki vai se utilizar disso tudo e ainda assim vai te cativar, vai te deixar empolgado com as lutas e os seus personagens. E a cada novo personagem que é introduzido ou que possui uma evolução na obra, você vai ficar curioso e na expectativa para ver como vai ser as lutas contra ele. Você vai torcer por ele, você vai ficar curioso sobre ele, vai fazer um power scaling, mas principalmente você vai se divertir. Onde Baki possui diversas temporadas de animes separados que contam a sua história, mas em arcos diferentes, como Baki the Grappler, que é o anime mais antigo que conta o início da obra, ou os animes mais recentes, como Baki o Campeão e Baki Hama, que estão disponíveis na Netflix, que contam a história da obra, mas por algum motivo se separam como diferentes animes, ao invés de diferentes temporadas. Onde isso provavelmente está ligado com o fato do Itagaki fazer o mesmo com o mangá, onde em vez de ele separar em sagas diferentes, ele coloca em mangás diferentes, mas na mesma história, é um pouco confuso. Mas além disso, o mangá de Baki também possui alguns spin-offs, como é o caso de Baki Gaiden e o spin-off que conta o passado do Hanayama, sendo mais expansões para o universo de Baki que conseguem aprofundar mais e desenvolver melhor os seus personagens. Mas bem, em suma, Baki é sem dúvidas um dos animes e mangás de luta mais divertidos que eu já consumi e que conseguiu chamar muito a minha atenção com a sua proposta, onde ele vai trazer muitas lutas fantásticas e personagens marcantes que sempre vão conseguir ser carismáticos do seu próprio jeito, trazendo também sempre muita loucura e uma identidade única. E que sem dúvidas eu recomendo demais que deem uma chance aos animes ou que leiam o mangá, pois você provavelmente vai acabar se divertindo seja com as lutas ou com as bizarrices. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Baki é com certeza um dos animes / mangás de luta mais divertidos que eu já acompanhei, e eu espero ter conseguido chamar a sua atenção para ele. Então, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha de Baki e dê sugestões de outros animes ou mangás que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.